A paz do Senhor para todos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica. E para dar início, quero convidar todos a, junto comigo, fazer uma oração em o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ensinar a tua palavra, Senhor. Te apresento, ó Pai amado, neste momento, a cada adolescente, ó Deus. Abre, ó Pai amado, as mentes de cada um deles, para que eles possam, ó Pai amado, aprender da tua palavra nesta noite, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, nos ajudando e nos fortalecendo, em o nome de Jesus, e amém. Meus queridos e amados adolescentes, estamos na 9ª lição que iremos estudar nesta noite. Iremos estudar com o tema Aprenda a Perdoar. O nosso enfoque bíblico se encontra em Provérbios capítulo 17 e versículo 9, que diz: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 18 e versículo 19, e também Provérbios capítulo 19 e verso 11. O nosso devocional da nossa lição diz: o interessante é que quando Deus pede que você perdoe, isto tem menos a ver com a pessoa que o feriu do que o próprio bem-estar. Alguns estudos indicam que aqueles que perdoam sofrem menos de doenças, indícios de enfermidades. Se você está lutando para perdoar alguém, peça a Deus que o encha com a sua graça. Reconheça que você foi magoado, mas tome a decisão de não guardar rancor, nem de procurar vingança. Permita que Cristo encha com o seu amor, a fim de que você consiga oferecer o mesmo perdão incondicional àquele quem o magoou. Esta é a atitude correta a tomar, segundo os padrões de Deus. A nossa lição, meus queridos e amados adolescentes, ela se divide em tópicos nesta noite. O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: o princípio do perdão. O segundo tópico fala por que devemos perdoar. O terceiro tópico fala coisas que impedem o perdão. E também iremos estudar nesta noite praticando o perdão. Então são esses tópicos nesta noite onde iremos transmitir para você nesta noite em o nome de Jesus. O Fique Alerta da nossa lição diz: como você reage quando as pessoas lhe desapontam ou falham com você, fugindo do ideal que tem para com elas? O que você faz com aqueles que lhe ferem com palavras duras ou atitudes impensadas? Não é fácil suportar quando somos machucados e feridos. Porém, precisamos aprender o princípio do perdão. Se você deseja ter paz com todos e ter uma vida saudável, descubra neste estudo como praticar o perdão. Como falei de início, o tema da nossa lição, ele diz o seguinte: aprenda a perdoar. Perdoar quem o traiu não é fácil. Perdoar quem lhe machucou e lhe feriu também não é fácil. Perdoar quem lhe ofendeu, claro que também não é fácil. Principalmente quando nós nos decepcionamos com alguém que amamos, que acreditamos, que depositamos a nossa confiança a uma pessoa e ela nos trai, e ela chega a nos desagradar. Então não é fácil viver neste contexto do perdão, mas temos que aprender
a perdoar. Existem hoje famílias destruídas porque não aprenderam a perdoar. É lamentável onde a gente vê em algumas famílias filhos que não falam com seus irmãos, pai que não fala com seu filho, filho que não fala com sua mãe, com alguma mágoa dentro do seu coração, e eles não conseguem chegar ao perdão. Pessoas que vivem oprimidas porque não aprenderam a perdoar. Em Mateus, no capítulo 18, versículo do 21 ao versículo 35, você pode meditar, você pode abrir a sua Bíblia aí nesta noite, onde iremos ver que Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? E ele diz até 7 vezes. E Jesus, olhando para Pedro, ele diz: não, Pedro, não digo-te 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Mas tem pessoas que não conseguem perdoar nem sequer uma vez. Imagine 490 vezes. Tem gente que não consegue liberar o perdão dentro de si. Pessoas que vivem, é lamentável, pessoas que vivem na igreja, mas ainda não aprendeu a perdoar o seu irmão. Quem sabe participa até da Santa Ceia, mas está lá participando do pão, está ali participando do sangue de Cristo, porque ainda não aprendeu a perdoar. Quem sabe pessoas que cantam na igreja, pessoas que pregam, mas ainda não aprendeu a perdoar. Então você precisa, adolescente, aprender a perdoar o seu colega, se ele lhe feriu com palavras que você não se agradou, mas você precisa, dentro do seu coração, liberar o perdão. Para que você possa ir para o céu, você precisa perdoar o seu irmão. Mas é lamentável quando nós vemos algumas pessoas que têm mágoa de algum irmão na igreja e faz do impossível para não estar perto dela, para não sentar perto dela, para não estar em alguns lugares onde aquela pessoa está. Então isto é lamentável. Essas pessoas precisam nascer novamente para Cristo, precisa ter o amor em seu coração e que eles possam aprender a perdoar. A nossa lição, no primeiro tópico da nossa lição, fala o princípio do perdão. Sabemos que o verdadeiro princípio do perdão, ele partiu de Deus. Mesmo a gente cheio de pecados, mesmo cheio de falhas, mas mesmo assim Deus, ele nos resgatou do pecado. Deus, ele nos resgatou do lamaçal, do pecado e nos perdoou. A demonstração maior está na Bíblia Sagrada, quando Deus ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único filho unigênito para morrer por mim e morrer por você. Então está aí a demonstração de perdão que Deus ele fez para mim e para você. O primeiro tópico da nossa lição, o princípio do perdão. Desfrutar de uma amizade pura, sincera e leal é algo maravilhoso, mas como é triste sofrer uma decepção ou ser machucado por aquele a quem se tem uma amizade. Quando somos maltratados, nós sentimos pisados, inferiorizados, o coração se enche de ira e desejamos, na maioria das vezes, nos vingar da afronta que sofremos. Porém, a Bíblia nos ensina a perdoar. Tem gente que diz, não, eu só vou pedir perdão a ela ou a ele, se primeiramente ele vir pedir perdão a mim. Então, esta pessoa ainda não aprendeu a perdoar. Esta pessoa ainda tem mágoa no seu coração e precisa liberar o perdão.
Mas afinal, o que significa realmente perdoar? E o que faz o perdão ser algo tão fundamental nas nossas vidas? A palavra perdoar significa literalmente cancelar ou livrar. O perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do seu erro, libertando-a da culpa pelo mal que cometeu. Perdoar é ser misericordioso com quem errou, tratando-o do mesmo modo como Cristo nos tratou. Perdoar não é esquecer o mal que nós fizeram, mas cancelar a dívida que o outro contraiu conosco. No momento que nos ofendeu, dificilmente alguém consegue esquecer os males que sofreu. Porém, quando perdoamos, cancelamos tudo. E mesmo que lembremos do fato que ocorreu, este não terá ação do presente, porque já foi cancelado e não produz mais efeito nas nossas vidas. Perdoar é, sobretudo, superar a dor e aceitar o outro como ele é. Perdoar é amar aquele que nos aborrece. Perdoar não é uma opção nossa, mas sim um dever. Cristo, ele quer que cada um de nós libere o perdão para aqueles que nos ofendeu, para aqueles que cometeram alguma coisa que nos entristeceu. Mas precisamos perdoar os nossos irmãos. Perdoar talvez seja a prova mais difícil que tenhamos de passar na nossa trajetória de vida cristã. Devemos sempre praticar o perdão. Porque, primeiro, nós somos cristãos, nós servimos a Deus. Então, para quem serve a Deus, para quem é cristão, ele precisa liberar o perdão dentro do seu coração. Ele precisa tirar o rancor, ele precisa tirar o ódio que está em seu coração. Ele precisa verdadeiramente aprender a perdoar. O segundo tópico da nossa lição fala: por que devemos perdoar? Você sabia que o perdão é importante para o bem-estar mental e espiritual? Então, por que devemos perdoar? Porque o perdão é importante para o bem-estar mental e também espiritual. Quem não consegue perdoar continua sofrendo e lembrando-se do mal que lhe fizeram. É como uma ferida que não pode cicatrizar. O livro de Provérbios nos ensina a perdoar aqueles que fizeram mal contra nós. Também nos mostra que não devemos retribuir com o mal a ofensa que recebemos. A capacidade de perdoar não é um talento ou um dom que recebemos, mas uma atitude corajosa daqueles que querem agradar a Deus e desejam ter uma vida saudável. Então, se você tem um colega na escola que você ainda não conseguiu perdoar pela alguma ofensa que ele dirigiu a você, se aonde você mora tem algum colega também que fez algo que lhe entristeceu, você precisa nesta noite liberar o perdão dentro de você. Você precisa amar a cada um deles para que Deus venha verdadeiramente se agradar de você. O terceiro tópico da nossa lição fala coisas que impedem o perdão. Por que é tão difícil perdoar? Ou passar por cima das ofensas, injustiças que cometeram contra nós. Perdoar não é uma tarefa fácil, mas é necessário para que tenhamos paz interior e desfrutemos das bênçãos de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem perdoar? Porque existem alguns sentimentos escondidos que predominam no seu coração. Veja alguns destes sentimentos. Primeiro sentimento, o ódio. É um sentimento terrível e destrutivo que precisa ser banido de nossas vidas
Quem dá lugar ao ódio pode chegar à loucura ou uma perda total da razão e comete coisas absurdas. O ódio impede que a pessoa declare o perdão. Por isso, tenha cuidado. Não deixe que o ódio domine o seu coração. Perdoe aqueles que lhe ofenderam. Deixe que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Não vale a pena deixar o ódio prevalecer no coração. Isso traz consequências ruins para a vida. Então, o ódio ele não pode dominar o seu coração. Você precisa arrancar, você precisa lançar fora todo o ódio que você tem no seu coração. E você precisa colocar o amor dentro do seu coração. Você precisa aprender a perdoar aqueles que lhe ofendeu, aqueles que lhe machucou, lhe feriu. Você precisa ter o amor no seu coração. Você precisa liberar dentro de você o amor para que Deus ele venha verdadeiramente te abençoar. Para que Deus ele venha verdadeiramente derramar as suas bênçãos na sua vida. Quem sabe você tem pedido algo a Deus, mas Deus ele ainda não realizou, porque você está com ódio de alguém, você ainda não perdoou o seu irmão, você ainda não teve coragem de chegar ao seu irmão e dizer: meu irmão, me perdoe, meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu quero caminhar juntos para as mansões celestiais. Então você precisa liberar o perdão do seu coração. Então, uma das coisas que você precisa também tirar de dentro de você é a mágoa, é os sentimentos ruins, é os pensamentos ao contrário que impedem de você liberar o perdão. Autopiedade é um outro sentimento destrutivo que impede o perdão. E autopiedade, uma pessoa que sente autopiedade tem dó de si mesma, torna-se coitadinha e vítima daquilo que fizeram contra ela constantemente. Lembra-se da ofensa que recebeu e diz: eu não merecia isso, aquela pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo, sinto-me abatido com o que fizeram comigo, e assim sucessivamente. Enquanto ficamos presos ao que fizeram conosco e nos sentimos vítimas da situação, não conseguiremos perdoar verdadeiramente. Então, você precisa tirar da sua mente, você precisa tirar do seu coração aquilo que fizeram contra você. Você precisa cancelar, você precisa jogar fora tudo aquilo que fizeram contra você, porque quanto mais você ficar relembrando aquilo que fizeram na sua vida, dificilmente você vai perdoar aquela pessoa, dificilmente você vai liberar o perdão, dificilmente você vai tirar tudo aquilo que desagrada a Deus do seu coração. Você precisa aprender a perdoar. Primeiro, porque você é um servo de Deus. Primeiro, porque você serve a um Deus todo-poderoso. E para entrar no céu, você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa tirar do seu coração toda a sua mágoa. Você precisa tirar do seu coração todo o ódio, toda autopiedade. O orgulho também é um sentimento que impede que declaremos o perdão. Às vezes ficamos numa posição defensiva, achando que só o outro está errado e que é dever dele. E não posso buscar uma reconciliação. Porém, Jesus nos ensinou que devemos tomar uma iniciativa de nos reconciliarmos com aqueles que nos feriram. Não deixe o orgulho prevalecer no seu coração. Vença este terrível inimigo e aprenda a perdoar. Existem hoje muitas pessoas orgulhosas que dizem: eu só vou pedir perdão a ela se ela primeiramente vir pedir perdão a mim. Então tire esse orgulho do seu coração. Deixe de agir desta maneira, porque você agindo desta maneira,
Deus também, Ele não está se agradando dessa situação que você está enfrentando, dessa situação que você está colocando dentro do seu coração. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser orgulhosa e vá reconciliar-se com o seu irmão, vá pedir perdão ao seu irmão, mesmo que ele não venha até você, mas faça o seu papel, vá até a ele e peça perdão a ele. Deixe de lado todo o orgulho e se coloque numa posição de servo, se coloque numa posição de um cristão, de uma pessoa que serve verdadeiramente a Deus. Praticando o perdão. Já imaginou se Deus nos tratasse da maneira como tratamos aqueles que nos fizeram mal? Ainda bem que o amor de Deus é incondicional. Ele nos ama, independentemente daquilo que somos. Ele não diz, se você me amar, eu o amarei. Ao contrário, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Precisamos aprender a agir da mesma forma. E para isso é necessário haver. Então, meus queridos e amados alunos, você precisa praticar o perdão. Você precisa a cada dia estar praticando o perdão, para que Deus também venha lhe perdoar daquilo que você faz de errado. Então você precisa praticar o perdão também. A determinação para que consigamos superar os males que fizeram contra nós. É necessário que tenhamos determinação para perdoar. Se não determinamos inicialmente o perdão, aqueles que nos ofenderam, não podemos nos livrar dos efeitos negativos daquilo que fizeram contra nós. Mas como podemos determinar o perdão? Quando ainda sentimos o ódio e não esquecemos as ofensas que recebemos, ainda que o ódio prevaleça em nossos corações. No momento que tomamos a decisão de perdoar, este será sucumbido pelo amor que brotará dentro de nós. E por que não falar do amor? O perdão só é possível quando conseguimos amar. O amor vai além de um mero sentimento. Amar é a ação, é a atitude. Quando guardamos ressentimentos e mágoas dentro de nós, fechamos o coração para as bênçãos de Deus. As nossas orações, elas são bloqueadas. E nos sentimos vazios. Mas quando abrimos o coração para que o amor de Deus, ele seja derramado nele, desenvolvemos a capacidade para perdoar e amar aqueles que nos aborrecem. A humildade. Para perdoar também precisamos ter humildade. Análise, o exemplo. 2 ovelhas resolveram atravessar uma ponte estreita que ligava as duas margens de um impetuoso rio. Ambas iniciaram a travessia no sentido oposto. No mesmo momento, encontrando-se no meio daquela ponte, ocorreu um grande impasse. Elas não podiam prosseguir, nem tampouco voltar. No princípio, davam cabeçadas uma contra a outra, sem sucesso, até que uma delas resolveu deitar-se e a outra passou por cima dela. Então, você seria capaz de se humilhar diante de uma pessoa que lhe ofendeu para estabelecer a paz entre vocês? Há pessoas que não perdoam por não serem capazes de se humilhar. Às vezes precisamos agir como aquela ovelha, tomando a iniciativa para resolver o problema. Sem o perdão, é difícil nos livrarmos dos obstáculos que nos impedem de termos comunhão com Deus.
Por isso aprenda a perdoar. O perdão alivia e diminui o sofrimento, traz paz e renovação de vida. Mas para concluir nesta noite, que nesta noite você tenha aprendido a perdoar ao seu irmão, porque para ir para o céu, você precisa primeiramente pedir perdão ao seu irmão. Sabemos que não é fácil, é uma tarefa difícil, mas lembre-se que Deus nos perdoou dos nossos pecados, dando seu único filho para morrer por nós em uma cruz. Então, que Deus em tudo possa abençoar a sua vida nesta noite, e que você tenha aprendido a perdoar a quem lhe ofendeu, a quem lhe machucou, a quem lhe caluniou. Não é fácil, mas você precisa aprender a perdoar. Então, que Deus em tudo possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. E para concluir, iremos nesta noite fazer uma oração em o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te louvar, Senhor, quero te agradecer, ó Pai amado, por essa oportunidade, onde estivemos aqui, Senhor, ensinando da tua palavra. Pai amado, tenho certeza, ó Deus, que esta palavra tocou poderosamente aos corações de cada adolescente, ó Pai, de cada família. Pai amado, que eles possam, ó Deus, aprender a perdoar a quem lhe ofendeu, a quem lhe machucou, ó Pai amado. Coloca o verdadeiro amor, ó Deus, nos corações de cada um deles, para que eles possam ter comunhão contigo, ó Pai amado. Tudo isso, meu Deus, eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus e amém. A paz do Senhor para todos e fique na paz em o nome de Jesus.